Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32, a partir do verso 22. Localize na sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo. Diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me, pois, ir, pois já rompe o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Que Deus abençoe e aplique esta palavra preciosa aos nossos corações nesta noite. Meus amados, temos aqui a realidade da experiência de Jacó com Deus. Uma experiência que certamente promoveu uma transformação na sua vida. Ele não apenas teve o seu nome mudado, transformado, mas com certeza Deus tocou em outras áreas, Deus mexeu em outras áreas da sua vida, como veremos aqui. No domingo passado e hoje pela manhã, compartilhamos com os irmãos reflexões sobre as qualidades de um discípulo de Jesus. Compartilhamos também que discipulado tem muito mais a ver com transformação de vida do que propriamente com informação. Tem muitas pessoas que pensam em discipulado em termos de cursos que possamos fazer e receber informação. Entretanto, o discipulado tem a ver com transformação de vida. Através de um relacionamento profundo e consistente com o Senhor, temos a oportunidade, portanto, de ser transformados, mudados por Deus naquilo que Ele quer que nós sejamos. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo disse: Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo sabia que o Evangelho tinha e ainda tem nos nossos dias poder para a nossa salvação, para a nossa transformação. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a transformação e para a salvação de todo aquele que nele crê. A salvação gera transformação, a salvação gera mudança de vida. Às vezes somos tão avessos às mudanças, não é verdade? Porque nos sentimos mais confortáveis em nossas zonas de conforto. Entretanto, esquecemos que a mudança, a transformação, está na essência da nossa conversão a partir do arrependimento. A mensagem de João Batista foi: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A pregação de João Batista e mais tarde de Jesus foi certamente uma pregação de arrependimento, em que João estava pregando que o povo deveria mudar de atitude. A conversão é, em essência,
mudança de vida, mudança de atitude. A própria palavra arrependimento significa metanoia no grego e implica mudança de mente, mudança de coração, mudança de valores, mudança de gostos, mudança de preferências. O Senhor opera inúmeras mudanças na nossa vida e nós continuaremos em processo de mudança até o dia da eternidade, até aquele dia em que estivermos com o Senhor para sempre. Deus fez ao longo da vida de Jacó inúmeras mudanças. Ele o tratou em várias áreas da sua vida, assim como deseja tratar a mim, a você. Nós estamos em tratamento, nós estamos em processo de mudança interior para nos tornarmos melhores e mais bem preparados para aquele dia quando estivermos com o Senhor para sempre. Portanto, em síntese, o Evangelho produz transformação. E nós temos aqui na história de Jacó uma experiência de mudança, uma experiência de transformação. Queria apenas situar para vocês esse texto que acabamos de compartilhar. Jacó, depois de 20 anos, resolve voltar para casa, deixar a casa do seu tio Labão, e agora ele resolve voltar para casa. E ao voltar para casa, ele se lembra que tinha no seu coração, tinha na sua vida uma situação pendente. Qual era a situação pendente? O seu relacionamento com o seu irmão. Ele havia enganado o seu irmão e havia roubado, entre aspas, a bênção que era para ser dada ao seu irmão. O seu pai, sem perceber, deu-lhe a bênção do irmão mais velho. Jacó era o irmão mais novo. Ele não teria, humanamente falando, o direito de ter aquela bênção, mas ele a recebeu no lugar do seu irmão porque enganou, portanto, o seu irmão. E o seu irmão ficou furioso com ele, prometeu matá-lo quando os seus pais morressem, prometeu vingar-se dele, portanto, mas Jacó então resolveu fugir para a casa do seu tio lá em Padã Arã e lá permaneceu por 20 anos. Agora ele resolve voltar, entende que os seus dias na casa do seu tio já haviam encerrado e ele precisava voltar para a terra dos seus antepassados, dos seus pais. Mas ele tinha essa pendência. Existem algumas pendências na sua vida que precisam ser resolvidas, existem algumas pendências que precisam ser tratadas, deixe Deus tratar. Deixe Deus tratar. Certamente Ele quer fazer essa obra na sua vida para a glória do seu nome. A transformação de Deus em nós ocorre de algumas formas e em alguns momentos. Primeiramente, nós aprendemos nesse texto que a nossa transformação ocorre normalmente nos momentos de angústia. O verso 7 de Gênesis, capítulo 32, descreve o seguinte: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Por quê? Porque ele tomou conhecimento que o seu irmão, melhor dizendo, vinha ao seu encontro com homens. E ele entendeu que ele estava vindo com o seu pequeno exército para tirar-lhe a sua vida, tirar-lhe a vida. Então, o que ele faz? Ele toma algumas providências, ele, diz o texto, entra num estado de angústia e medo. Deus tem seus métodos para transformá-los. É verdade que Jacó tomou a providência de mandar um presente para Esaú, achando que dessa forma poderia aplacar a sua ira, diminuir a sua ira, mas Esaú então vai ao seu encontro com os seus homens e ele fica pensando: agora estou perdido, meu irmão irá vingar-se de mim, o que há de ser de mim, da minha família, dos meus filhos, de todos os bens que eu conquistei? Deus tem seus métodos para nos transformar. Provavelmente o principal método que Deus usa é o sofrimento. São os momentos de angústia, são os momentos de dor, aqueles momentos de medo, sim, de adversidade. O Senhor muitas vezes utiliza esses
métodos, esses momentos para nos tratar. Enquanto o barro está duro, o oleiro não tem como moldá-lo. Não tem como moldá-lo. Quando o barro é molhado, torna-se maleável e pronto para ser moldado de acordo com a vontade do oleiro. Quando Deus quer nos tratar, normalmente nos leva para algum vale ou mesmo para algum deserto, como vimos na quarta-feira passada, para nos tratar, para fazer uma obra de fato na nossa vida. É nos momentos de provação que somos tratados, para que tenhamos uma utilidade maior para Deus. Rick Warren afirmou que Jacó lutou muito tempo com o anjo, o anjo estava realmente se esforçando, mas ninguém prevalecia. Ao amanhecer, Jacó já estava cansado de tanta luta, pois via que não podia vencer aquele anjo. Era uma situação fora do seu controle. Porque Deus quer nos transformar, Ele primeiramente chama a nossa atenção, colocando-nos normalmente numa situação fora do nosso controle. Não podemos vencer, ficamos apenas mais e mais cansados, sobrecarregados, e se estivermos atravessando uma crise, é porque Deus está pronto a transformar-nos para melhor. Ele quer nos transformar em algo melhor, em uma pessoa melhor. Nunca mudamos a não ser que cansemos da nossa situação atual, da nossa condição. Nunca mudamos até ficarmos desconfortáveis, descontentes. Começamos então a nos sentir infelizes e a perceber a necessidade de mudança. Quando nos sentimos infelizes, desconfortáveis, disse esse autor, insatisfeitos o suficiente, finalmente nos motivamos a deixar Deus fazer algo em nossas vidas. Foi naquele momento de angústia que Deus tratou Jacó. Talvez seja justamente nos momentos de angústia que Deus há de tratar você e fazer uma grande obra, uma grande transformação na sua vida. Esse momento de pandemia certamente tem sido um momento de angústia para muitos de nós. Para todos nós. Vamos perguntar a Deus o que Deus quer fazer em nós, o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer tratar em nós. Com certeza Ele tem algo a fazer. Certamente Deus quer usar esse momento de angústia provocado por esta pandemia para promover grandes transformações em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, porque a igreja é feita de pessoas. E se Deus tratar a nossa vida, se Deus fizer transformações em nós, certamente Ele estará fazendo transformações também na nossa igreja. Em segundo lugar, a nossa transformação ocorre quando reconhecemos a nossa limitação, quando reconhecemos que somos, sim, frágeis e extremamente limitados. Jacó sentiu medo e confessou isso a Deus. Ele declarou que estava com medo do seu irmão. Ele disse no verso 11, livra-me, peço-te das mãos do meu irmão, porque eu tenho medo. Livra-me, porque eu tenho medo. Jacó estava com medo do seu irmão, medo de tudo que podia acontecer e declarou isso ao Senhor. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Declare os seus medos ao Senhor. Talvez o seu medo hoje seja o medo de Jacó, o medo de voltar e não saber o que encontrar. Talvez o seu medo seja o medo de voltar. Talvez o seu medo seja o medo de ter que pedir perdão. Talvez o seu medo seja o medo de voltar para casa e não saber como vai ser recebido, como vai ser recebida. O medo de reencontrar alguém que você feriu ou alguém que feriu você. O medo de recomeçar. Talvez o seu medo seja o medo de reconhecer os seus erros e deixar Deus fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida e no seu coração também. Talvez seja o medo de ter que enfrentar a si mesmo. Sim. Ou talvez seja o medo de enfrentar as consequências de atitudes erradas tomadas
lá atrás, no passado, de decisões erradas tomadas no passado, o medo de um dia a sua iniquidade encontrar você, o medo de que um dia a sua iniquidade o encontre e você tenha que arcar com as consequências de atitudes desastrosas tomadas no passado. Por que Jacó estava com medo de Esaú? Por quê? Ele sabia muito bem o tamanho da lambança que havia feito no passado. 20 anos haviam se passado, mas como a situação estava pendente, parecia que havia ocorrido 20 minutos antes. Todas as vezes que deixamos alguma situação pendente, ela ficará martelando na nossa cabeça. E o medo poderá tomar conta do nosso coração. Ele estava com medo. O medo de ter que enfrentar uma situação pendente não resolvida. Quais são os seus medos? O sentimento de medo foi uma oportunidade para Jacó reconhecer que não era autossuficiente, que dependia de Deus, que a sua força não seria suficiente para enfrentar aquela situação e para experimentar verdadeiras e profundas transformações na sua vida. Deus nos transforma quando reconhecemos as nossas limitações. Terceiro lugar, a nossa transformação ocorre quando perseveramos. A nossa transformação ocorre quando perseveramos. Naquela noite, Jacó lutou com o anjo de Deus insistentemente. Ele perseverou na sua luta, ele não desistiu. Rick Warren, mais uma vez, vai nos dizer que depois que Deus atraiu a sua atenção por meio de um problema, ele não a solucionou imediatamente. Deus muitas vezes vai esperar um pouco para ver se realmente nós estamos sendo sinceros ou não, se de fato nós queremos ser mudados ou não. Muitas pessoas, na verdade, perdem o melhor de Deus para as suas vidas porque simplesmente desistem cedo demais. Desistem cedo demais. Elas abrem mão, desanimam e jogam tudo a perder. Estamos tão condicionados a receber tudo de forma tão automática, instantânea, incluindo o sucesso, que se não obtivermos uma resposta instantânea à primeira oração que fizermos, muitas vezes queremos desistir, esquecemos, deixamos para lá. Às vezes um casal está a ponto de desistir do casamento, quando a solução está logo ali, um pouquinho mais adiante. Estão prontos a abandonar tudo quando a resposta está mais à frente. Quando desejamos realmente mudar, é importante lembrarmos que o problema que nos aflige não surgiu da noite para o dia. O problema de Jacó não havia surgido há 20 minutos atrás, havia surgido há 20 anos atrás. E Deus precisaria tratar passo a passo. Em cada etapa, Deus faria algo para transformar a vida de Jacó. De um modo geral, leva algum tempo para Deus transformar a mim e a você, a cada um de nós. Mas não desistamos. Há esperança para nós. Permaneçamos firmes, buscando o que Deus tem de melhor para nós. Jacó segurou aquele anjo e disse: não te deixarei ir, a menos que tu me abençoes. A menos que tu me abençoes. Normalmente encontramos pessoas utilizando esse texto para presumir que podem colocar Deus contra a parede, pressionando-o a fazer a sua própria vontade. Certamente precisamos buscar a Deus com persistência, mas não podemos pressioná-lo a fazer a nossa vontade como se ele fosse nosso servo e nós senhores. Isso a gente percebe na natureza da bênção que Jacó recebeu. Qual foi a bênção que Jacó recebeu? Ele disse: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Mas qual foi a bênção que o Senhor deu a Jacó? Os versos 27 e 28 descrevem a natureza dessa bênção que o Senhor deu a Jacó. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste.
A bênção que Jacó recebeu foi a mudança do seu nome e, consequentemente, a mudança do seu caráter. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel. A mudança de nome na Bíblia, especialmente no contexto do Antigo Testamento, representa uma mudança de caráter, uma mudança de vida de Jacó. O nome Israel significa propriamente luta com Deus. A frase lutaste com Deus é uma expressão popular que põe Deus como uma pessoa real nesta luta. Jacó significava suplantador. Israel, aquele que será grande diante de Deus. Aquele que será grande diante de Deus. Qual era o propósito da pergunta do anjo? Qual era o propósito da pergunta daquele anjo? Era para que Jacó tomasse conhecimento do seu caráter ao pronunciar o seu próprio nome, que significa enganador, trapaceiro. Quando o anjo lhe perguntou qual era o seu nome, estava apenas pedindo para que ele pronunciasse a realidade daquilo que era a sua vida, daquilo que era o seu caráter diante de Deus. Então, quando o anjo perguntou a Jacó, na verdade ele perguntou: como você é realmente? Qual é o seu caráter? Jacó admitiu: eu sou um enganador, eu sou um trapaceiro. Eu trapaceei o meu irmão lá atrás. Quando se identificou como Jacó, ele estava admitindo as suas falhas de caráter e coisas que precisavam ser mudadas na sua vida. Nunca mudamos até encararmos e admitirmos as nossas falhas, nossos pecados, nossas fraquezas e nossos erros. Precisamos dizer: Senhor, estou com um problema e admito que eu mesmo o criei. Só então Deus poderá operar, só então Deus poderá fazer essa obra de transformação. Veja, se você já percebeu, perceba, na verdade, se você já está dando desculpas e simplesmente desculpa para os seus problemas. Muitas vezes nós nos tornamos especialistas em culpar os outros, mas dificilmente reconhecemos os nossos próprios erros, as nossas falhas. Por que devemos confessar as nossas falhas a Deus? Para que Ele saiba o que está acontecendo? Não, Ele já sabe, Ele conhece muito bem. Não é surpresa alguma para Deus quando dizemos que pecamos, porque Ele já sabe quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos problemas, quais são os nossos erros. Ele já sabe. Nós confessamos nossas falhas a Ele, simplesmente porque Ele quer que digamos: Deus, você está certo, eu tenho um problema, aqui está o meu erro, aqui está a minha fraqueza. E é justamente por isso eu preciso mudar. É humilhante termos que admitir os nossos erros. É humilhante reconhecer as nossas fraquezas. Mas uma vez que fazemos isso, Deus dispõe de todos os recursos que existem e que estão nas suas mãos para corrigir os nossos erros, para mudar a nossa vida, para transformar-nos em alguém muito melhor. A partir desse ponto em que reconhecemos os nossos erros, começamos então a nos tornar a pessoa que desejamos ser e melhor, a pessoa que Deus deseja que nós sejamos. Jacó pediu e insistiu com Deus: não te deixarei enquanto não me abençoares. O que Jacó queria? Qual era a bênção que ele estava buscando diante de Deus? Ele queria, na verdade, a mudança da sua vida. E Deus realmente tratou o seu coração. Deus, de fato, fez uma obra tremenda na sua vida. Ele não precisava de uma bênção material. Já era uma pessoa extremamente rica. Veja a pequena fortuna que ele mandou como um presentinho para o seu irmão Esaú. Aquele presente representou uma pequena fortuna, muito dinheiro, muito dinheiro. John MacArthur diz que a logística da cuidadosa estratégia de apaziguamento de Jacó, enviando um presentinho com 550 animais, enfatiza a sua habilidade de planejar, mas enfatiza ainda mais a sua fraqueza.
a sua fraqueza na oração, sua fraqueza na falta de confiança, que Deus mudaria o coração de Esaú, que Deus transformaria também o coração do seu irmão. 20 anos depois de ter usado uma pedra como um travesseiro para atravessar aquele ribeiro e para dormir aquela noite, agora Jacó volta para casa como um homem rico, extremamente rico. Entretanto, faltava uma coisa que dinheiro não poderia comprar. O seu caráter não poderia continuar o mesmo. E só Deus poderia fazer essa obra na sua vida. O que estava em jogo não era simplesmente a segurança da sua família, mas a transformação daquele pai de família no patriarca de uma nação. A luta de Jacó era pela sua bênção. O que ele queria da parte de Deus era a sua bênção. Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Seu nome não será mais Jacó, seu nome será sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu e venceu. A vitória de Jacó foi a sua transformação, a transformação do seu caráter, a transformação da sua vida. Onde está a nossa vitória? A nossa vitória também está na nossa transformação, nas obras que Deus está fazendo em nós e quer continuar fazendo em nós. Jacó lutou com Deus porque ele não queria continuar o mesmo. Você tem buscado a Deus com insistência? Você tem buscado a Deus com insistência para que Deus opere na sua vida o que Ele quer operar, para que Ele mude a sua vida, para que Ele transforme a sua vida do jeito que Ele quer transformar? Ou você tem se acomodado, buscando desculpas para as suas faltas, para os seus desvios de caráter, até mesmo procurando justificar com o fato de que outras pessoas também erram do mesmo jeito que você tem errado. Deus tem algo muito melhor para você. Comprometa-se em buscar o melhor que Deus tem para a sua vida. Isso vai requerer mudança. Isso vai requerer, sim, transformação de vida, transformação de caráter, como ele operou na vida de Jacó. Em quarto lugar, a nossa transformação ocorre quando nos encontramos com Deus. O verso 30 de Gênesis 32, nós vamos encontrar, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi Deus face a face. Eu vi Deus face a face. Jacó conheceu a Deus de uma maneira muito mais profunda do que tinha conhecido até então. Naquele lugar, ele havia tido uma experiência com Deus 20 anos antes. Tinha visto, por meio de um sonho, uma grande escada que ligava a terra até o céu, e os anjos subiam e desciam. E quando ele terminou daquele sonho, quando ele acordou daquele sonho, ele disse, na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia, eu não reconhecia isso. Agora ele está lutando contra o próprio Deus, ele está lutando contra um anjo de Deus, ele está vendo Deus face a face, tendo uma experiência profunda com o Senhor. Deus nos transforma por meio de um encontro real e pessoal com Ele. Naquele momento de provação, Jacó teve um encontro com Deus. Certamente o Senhor vem ao nosso encontro na hora da nossa aflição, da nossa dor, e nos proporciona a oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Ele e sermos tratados e transformados pelo seu poder. Isso Deus fez com Jacó e quer fazer com cada um de nós. Somos transformados, como disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, somos transformados de glória em glória. Somos transformados na medida em que nos encontramos com o Senhor. E Ele vai nos tratando, vai nos corrigindo, vai nos moldando e fazendo a sua obra em nós. O encontro com Deus sempre será um encontro transformador. Sempre será um encontro transformador, que há de produzir transformação nas nossas vidas. Em quinto lugar, a nossa transformação ocorre quando Deus nos toca. A nossa transformação ocorre quando Deus nos toca.
Quando Deus nos toca, muitas vezes nós vamos sair mancando, como Jacó saiu. Jamais seremos os mesmos. Depois de um encontro com Deus, não conseguiremos ser os mesmos. Não conseguiremos ser os mesmos. Quero me reportar a Rick Warren mais uma vez. Ele disse que Deus tocou em Jacó por 2 motivos. 2 motivos bem interessantes. Ele disse que Deus tocou em Jacó no músculo da coxa, que é um dos mais fortes do corpo. O músculo da coxa é um dos mais fortes do corpo. Deus tocou no ponto de força de Jacó. Quando começamos a pensar nisso, eu sou realmente bom, é nisso que eu sou forte, pode ser que Deus tenha que tocar exatamente aí para chamar a nossa atenção. Deus tocou a coxa de Jacó, e isso serviu para lembrar a Jacó pelo resto da sua vida de que não mais deveria confiar em seu próprio poder, mas no poder de Deus. Ele não deveria mais viver firmado em sua própria força, mas sim na força de Deus, e assim se tornou uma pessoa muito mais forte. Isso me faz lembrar de Paulo, quando Deus lhe disse: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse: então, de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando reconheço as minhas fraquezas, quando reconheço as minhas limitações, é que me torno forte. A partir daquele momento, Jacó tornou-se uma pessoa muito mais forte do que era, porque Deus tocou na sua fortaleza. Deus quebrou a sua força naquele encontro. Ele reconheceu as suas limitações. E agora, confiado na graça de Deus, confiado no poder de Deus, ele se tornou uma pessoa muito mais forte, muito mais capacitada para enfrentar os desafios que viriam pela frente. Em segundo lugar, Deus tocou em Jacó justamente na sua coxa, para ele não mais fugir. Para não mais fugir. Sempre que arranjava problemas, sempre que arrumava algum tipo de problema, Jacó fugia, abandonava tudo. Então Deus disse: eu sei como tratar essa tentação, essa sua dificuldade. Daqui em diante você vai mancar. Daqui para frente você vai mancar. Nunca mais Jacó pôde fugir de uma dificuldade. Pelo resto da sua vida inteira, ele teria que permanecer e enfrentar os seus problemas, não em sua própria força, mas na força de Deus. Com certeza é muito mais fácil fugir do que enfrentar um problema. Com certeza é mais fácil mudar de endereço do que mudar a si mesmo, do que deixar Deus tratar o nosso coração, do que reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Talvez você tenha limitado Deus, pedindo que Deus faça isso, faça aquilo segundo a sua vontade, ou dando desculpas, culpando outras pessoas, até mesmo racionalizando. É difícil tirar a máscara, não essa máscara que a gente tem usado por conta do coronavírus, mas é preciso tirar a máscara do caráter e dizer: Deus, eu tenho uma fraqueza, eu admito que tenho um problema, mas se você não fizer isso, as coisas não vão mudar. Se você não reconhecer as suas falhas, se você não reconhecer onde precisa ser tratado, se você não reconhecer as suas limitações, Deus não vai conseguir tratar você. A boa notícia é essa: por trás de todas as coisas das quais você não gosta, Deus vê um Israel. Por trás de todas as coisas que você não gosta em você mesmo, Deus pode ver, pode contemplar um Israel. Deus vê um príncipe, uma princesa em você. Ele vê o que você pode ser. Ele vê o seu potencial e quer transformar você de Jacó em Israel. Ele quer transformá-lo de Jacó em Israel. Portanto, deixe Deus transformá-lo.
Não resista à obra das suas mãos. Não resista à obra das suas mãos. Não resista àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Permita que Ele faça esta obra para a honra e para a glória do seu nome e para a sua felicidade também. Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Onde você estiver, em casa, no trabalho, ou talvez dentro de um carro, dirigindo. Se você estiver dirigindo, ore com os olhos abertos. Mas, neste momento, ore a Deus. Ore ao Senhor. Peça a Deus, Senhor, abençoa-me. Abençoa-me. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E Deus realmente abençoou Jacó, dando-lhe um novo nome, mas muito mais do que isso, dando-lhe um caráter mudado e transformado pelo seu poder. Se Deus não fizesse essa mudança na vida de Jacó, ele não poderia ter se tornado patriarca de uma nação. Deus quer nos transformar para nos usar para algo muito maior. Para algo muito maior. Por isso Ele veio ao nosso encontro. Por isso muitas vezes Ele terá que lutar conosco para abandonar hábitos, para abandonar pecados, para abandonar a nossa fortaleza, para abandonar áreas da nossa vida que precisam ser abandonadas. Em nome de Jesus, deixe Deus promover na sua vida a transformação que Ele quer operar. Porque por trás de um Jacó existe um Israel. Deus vê um Israel. Israel é um príncipe de Deus. E Deus está vendo em você, meu irmão, minha irmã, um príncipe, uma princesa, alguém que pode ser muito mais útil a Ele, se permitir que Ele opere na sua vida as transformações que Ele quer fazer. Em nome de Jesus. Deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Deus transformar você naquilo que Ele quer que você seja. Vamos orar. Pai Celeste, Deus bendito, queremos neste momento, ó Deus, te pedir que Tu contemples a cada um de nós. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos em processo de transformação, em processo de mudança. E nós te pedimos, Deus, que Tu continues operando em nós e que a Tua obra avance, Senhor, nas nossas vidas. Mas é possível também, ó Deus, há a possibilidade também de que algumas pessoas que estão, ó Deus, nos acompanhando neste momento, queiram, ó Deus, ser transformadas, ó Pai, a partir de uma entrega de suas vidas a Jesus. Contempla cada um que nesta noite deseja entregar a sua vida a Jesus, confiando em Ti como Salvador. Reconhecendo as suas limitações, reconhecendo os seus medos, reconhecendo as suas fraquezas e confiando que Jesus pode abençoar a sua vida com a transformação da sua vida, a transformação do seu caráter. Crendo e sabendo que esta obra somente pode ser realizada pelo Senhor. Ó Deus, contempla aqueles que estão se arrependendo dos seus pecados e confiando em Jesus como Salvador. Deus bendito, trata cada um com Teu poder e graça e opera em cada um a transformação que somente Tu podes operar para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Faz, ó Deus, uma grande obra em nosso meio, para a honra e glória do Teu nome, pois é no nome de Jesus que oramos e pedimos. Amém e amém. Se nesta noite você entregou a sua vida a Jesus, ou decidiu reconciliar-se com Jesus, voltar para Cristo, compartilhe a sua decisão conosco, ou compartilhe o seu pedido de oração conosco, através do WhatsApp da nossa secretaria, 994357778. Você poderá compartilhar a sua decisão
ou o seu pedido de oração e nós continuaremos orando por você. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente você e sua família, hoje e sempre. Amém.